Boa noite, rapaziada. O pessoal tá chegando aí na área hoje aí, né? Mais uma live aí pra gente compartilhar aí conhecimento. Hoje com o Vitor de Maceió. Vamos, o Vitor já tá aqui. Deixa eu fazer o convite. Grande Vitor. Tudo certo? Então, Vitor, boa noite. Primeiro eu queria agradecer ao pessoal aí que compartilhou aí a live com a gente, né? Pessoal que ajuda na divulgação. Uhum. Agradeço de coração a vocês. Eu acho que sem vocês isso aí não estava acontecendo. Vocês têm incentivado bastante para que a gente se dedique um pouco mais para fazer essas transmissões. E hoje a gente vai conhecer o Vitor, né? O Vitor, como o tema das lives são descobrindo os novos talentos do bonsai nordestino, o Vitor não é um novo talento, ele já é uma pessoa já que tem uma caminhada boa na arte do bonsai, mas ele tem uma história boa para contar para a gente aí e que vai somar bastante com a gente, né? Com essa nova geração de bonsaístas. Vitor, te deixo aí a palavra para tu falar um pouco aí da tua história e a gente iniciar aí mais essa live. Beleza. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todo mundo. Realmente, como o Cláudio falou, eu não sou um novo talento, eu já estou lento faz um tempo e estou nessa caminhada de bonsai já tem aí uns 15 anos. Comecei como a maioria do pessoal, né, da minha geração, com o filme do Karate Kid, o vírus do Miyagi, que contaminou um bocado de gente dessa época. E sempre tive muito inquieto com a história de aprender bonsai para poder chegar a um nível de fazer bonsai como eu via na internet, via em revistas, em livros. E com isso eu saí buscando onde eu poderia fazer isso. Então eu fiz várias escolas. A primeira escola efetivamente que eu fiz foi a escola de Pedro Morales, de Escola de Bonsai Tropical. Mas eu senti que ali não estava me dando tudo que eu queria, não era o nível que eu queria, não era o nível de profundidade, de qualidade que eu gostaria de fazer no bonsai, de entender principalmente. Então eu saí da escola de bonsai tropical e a convite do amigo Sérgio, lá da Bahia, do Bonsai Chai, eu ingressei na Escola Europeia de Bonsai do Brasil, turma da Bahia. E eu estudei lá por 4 anos com o professor Roque Júnior. E ainda assim eu achei que faltava alguma coisa, que eu queria um pouco mais, que eu queria um nível de excelência realmente. E acabei ingressando na EBS, European Bonsai School, do maestro Salvatore Liporati. E aí realmente eu comecei a perceber e ver coisas que eu não tinha visto ainda, ou níveis de refino, de profundidade, de senso artístico, de coisas que realmente eu buscava. E aí eu comecei a aquietar um pouco mais o espírito de aprendiz e me identifiquei com esse caminho, com essa bandeira da Escola Europeia de Bonsai, pelo nível de exigência, o nível de qualidade, de refino, enfim, o nível de bonsai de alta qualidade que é difundido pela escola. E aí com isso eu me formei, né, tanto na Escola Europeia do Brasil como na EBS, e os próximos passos agora é correr atrás da certificação de instrutor, que é feita pela EBS também, mas é um passo à frente, né? É um nível de exigência muito grande, os pré-requisitos para se alcançar esse diploma não é para qualquer um, poucos são certificados pela EBS com o nível de instrutor, mas é o foco, eu vou chegar nisso aí porque sempre foi o foco, né? Sempre não, mas assim, já de pelo menos uns 7 anos atrás eu já tinha esse foco. Então, é sempre se manter estudando, praticando o máximo possível. E quando eu me formei na Escola Europeia do Brasil, eu já estava dando aula, já tinha a escola Kihon Bonsai. E na época, quando eu abri a escola Kihon Bonsai, não tinha nenhuma escola no Brasil, principalmente com o nome, que assim, o foco fosse ensino, com o nome Escola de Bonsai. E hoje em dia já tem outras, normal que isso aconteça.
mas o meu foco sempre foi o ensino, transmitir o ensino de bonsai visando a alta qualidade de bonsai, visando realmente uma melhoria técnica do bonsai brasileiro. E eu venho nessa caminhada, é a bandeira que eu levanto, como eu digo, né? E, enfim, vamos em frente. Ainda tem mais uns degrauzinhos ainda. Mas é isso aí, conhecimento nunca é demais, Vitor. A gente sempre está aprendendo aí, sempre está evoluindo. E quando acha que aprendeu alguma coisa é porque ele descobriu que não aprendeu quase tudo, né? E tem que aprender mais. Exatamente. Vitor, muito se ouve falar hoje aqui no Nordeste, né? Sobre Caliandra espinosa, Caliandra depauperata. Poucas pessoas falam de palmulato. E existe uma curiosidade muito grande do pessoal sobre Jurema branca. Quando se posta... para falar de Jurema branca. Quando se posta uma foto de uma Jurema branca, aí se surge logo as dúvidas. Isso é um piteco torto? Isso é uma tartarena? Que espécie é essa? Realmente, assim, no Brasil, acabou através da difusão do Pithecolobium tortum, na época, né, que agora é Chloroleucum, pela qualidade dos materiais que se conseguia, pela robustez da espécie, acabou se difundindo fortemente o cultivo do piteco. E aí aconteceu, é um movimento, na minha visão, natural, que outras cidades fossem buscando, não só ali no Rio de Janeiro, como de onde saem boa parte dos pitecos que a gente tem no mercado brasileiro, mas movimento normal, as pessoas começaram a buscar nas suas cidades, né? E aí acabaram encontrando aqui pelo Nordeste a tartarena, outros tipos de Chloroleucum, inclusive a Jurema branca. Então, é normal porque é uma espécie muito robusta, que responde muito bem, cicatriza muito bem, engrossa muito bem. Então, assim, ela tem várias características que são muito importantes no cultivo do bonsai. Então, é inevitável que seja uma espécie que vá cair no gosto do bonsaísta, né? Principalmente quando é um bonsaísta que está atento ao que é preciso nos materiais de qualidade para fazer bonsai. Então no caso, Vitor, a dúvida que o pessoal sempre me pergunta, né, que até eu realmente tenho essa dúvida seria a mesma espécie com variações diferentes? A mesma família, né? A família Chloroleucum. E a gente tem o tortum, que é o piteco tataré, né? Famoso lá do Rio de Janeiro, da região sudeste. Tem aqui a Jurema branca, que é um Chloroleucum também. Desculpa, agora eu não lembro o segundo nome. Mas são da mesma família, então eles têm um comportamento muito semelhante. Pequenas diferenças em termos de tamanho de folha, de comportamento de copa, assim, quando eu digo copa, folha e galho, crescimento, distância de entrenó, mas a morfologia das espécies são muito, muito parecidas. A tartarena tem a folha um pouco menor e, consequentemente, os folíolos menores também. O piteco já tem o folíolo mais arredondado, dá uma folha um pouquinho mais gordinha, mas são todos muito parecidos. A diferença talvez seja um pouco na distância de entrenó. Talvez o entrenó da Jurema, de forma natural, assim, no campo, né, ela tem entrenós mais largos em relação aos demais. Mas, de forma geral, são semelhantes. E em cultivo de bonsai você consegue resultado muito parecido. Você consegue reduzir o entrenó, uma redução considerável do tamanho de folha. Então, são espécies realmente interessantes. Tem a questão da Jurema branca, e o pessoal sempre pergunta sobre a Jurema preta. A Jurema preta, ela, assim, eu já tentei cultivar a Jurema preta, mas por pessoas mais antigas que já cultivaram, não me passaram uma fama muito boa delas, né? De secar galhos e tal. E é muito diferente da questão da Jurema branca. Eu não tive problema na questão de secar galhos com Jurema branca. Existe realmente essa diferença das duas? Existe sim. O comportamento de galho da Jurema preta é um pouco distinto. A Jurema branca, assim, é uma frase que eu não concordo, mas o pessoal fala, aguenta qualquer coisa, igual ficus. Não é bem assim, mas a robustez da Jurema branca é bem maior do que a preta.
Robustez que eu digo assim, ela não seca galho à toa, ela não tem problema de soltar um galho inteiro com gema, como às vezes acontece com a Jurema preta. Mas a Jurema preta oferece outro tipo de robustez, né? Ela tem um crescimento muito mais vigoroso que a Jurema branca. Os espinhos são um pouco mais chatos, né? Porque são menores, então é um pouco mais complicado. E ela não gosta tanto da aramação como a Jurema branca. A Jurema branca não tem problema absolutamente nenhum com aramação. Já a Jurema preta, se você não tiver um certo cuidado e saber a forma correta de aramar, você vai perder galho, sim. Ela tem uma facilidade muito grande de estrangular galho, até pelo crescimento vigoroso, então ela abraça o arame com muita velocidade. E aí, se não tiver atento, vai perder galho. Ela tem uma facilidade de fratura de galho também muito fácil. Então, assim, são pequenas diferenças, mas eu acredito também que é uma excelente espécie para fazer bonsai. Lá na Bahia, a gente já vem trabalhando, lá no Bonsai Chai, algumas peças de Jurema preta e peças importantes, peças que já têm trabalho desenvolvido e copas em formação, um trabalho já avançado. Interessante que assim, a primeira vez que se viu na mídia, pelo menos assim, a primeira vez que eu me lembro, tá? Se não for, alguém me corrige, foi no Bahia Bonsai Show 2015, um evento que foi organizado lá na Bahia, com a presença do maestro Liporati, e apareceu uma Jurema branca lá durante o evento, que era a Jurema branca que eu tinha trabalhado no ano anterior, na minha prova de primeiro ano da Escola Europeia do Brasil. E aí acabou indo para o trabalho no evento, e aí surgiu esse primeiro interesse, né? As pessoas, Jurema preta, porque ela era um material muito particular, tinha uma madeira morta natural, bem interessante, já bem solidificado, então acho que foi dali que surgiu o interesse na espécie. Essa peça acabou sendo vendida para o Rio de Janeiro, então difundiu um pouco a existência, por assim dizer, da Jurema preta, na mídia pelo menos, e acho que foi daí que começou um interesse maior. E aí algumas pessoas que começaram a trabalhar viram que ela era boa, que ela responde bem, que sabendo conduzir, ela vai muito bem. E aí é um primeiro detalhe, né? Todas as espécies têm as suas particularidades. Você dominando as características de cada espécie, você não tem problema. O que não dá é você tratar todo mundo da mesma forma. Tratar a Jurema preta do jeito que trata a branca, do jeito que trata a Calhandra espinosa. Enfim, assim, regar todo mundo igual, adubar todo mundo igual, estilizar todo mundo igual, é óbvio que alguém vai ficar fora da curva. Mas você identificando as necessidades de cada espécie, não tem problema nenhum, ela é bem tranquila. Interessante. Na maioria dos grupos hoje de bonsai que eu participo, existe uma dúvida do pessoal. Ela sempre apresenta tanto a Jurema, né, branca, como a Jurema preta, os pitecos normal, eles apresentam aquelas bolinhas nas raízes. E o pessoal, quando vai fazer um transplante que vê, aí diz, minha planta vai morrer, é nematóide. É realmente nematóide aquilo que aparece, Vitor? Olha, não dá para lhe dizer 100%, não é nematóide, porque em algum caso pode ser. O Pithecolobium, principalmente, o Chloroleucum tortum, ele tem uma certa facilidade para nematóide. Eu já tive casos acabei depois identificando que foi de um fornecedor específico, mas, sei lá, 70% do que eu comprava desse fornecedor vinha com nematóide, que é tratável, dá para tratar. Muita gente tem aquela coisa, é nematóide, queima e joga fora. Não precisa ser assim. Mas o que acontece? Nos cloroleucos acontece, comumente aqui, pelo menos nas juremas brancas que eu tenho feito transplante, eu tenho presenciado, as pessoas chamam de reserva de glicogênio, né? Uma reserva de energia que fica acumulada nas raízes. E não é nematóide. Como identificar? Quando você vê vamos chamar assim de infestação, você tira uma amostra e abre essa bolinha. Você vai ver, se tiver alguma coisa se mexendo dentro, lógico, não é uma coisa que você vai ver sair correndo, mas se você parar e observar com atenção, você vai ver que há algo vivo ali. Então aí você identifica nematóide. Caso não, é uma reserva de energia normal, natural da planta. Essas plantas de agreste, de sertão, elas fazem reserva, porque se elas não fizerem, elas simplesmente morrem. Então é normal que elas tenham uma reserva de glicogênio. Acontece na acerola também, por exemplo.
Então é onde eu falo, você tem que conhecer da espécie, conhecer do que você está mexendo para que você não entre em paranoia desnecessária. Tipo, sacrificar uma planta, jogar fora, ou seja lá o que for, porque achou que era nematóide. Então, às vezes não é, e às vezes é uma besteira, ou às vezes é até a mesma coisa que faz parte da morfologia da planta. Então é importante conhecer o que você está fazendo, o que você está mexendo. Vitor, você falando dessa questão de abrir e tal, essas bolinhas, esses fixadores, a coloração dentro muda quando é nematóide ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Normalmente o que eu escuto muito se falar para identificar se é ou não nematóide, você aperta ela vai estourar, se sair um líquido transparente não é nematóide, e se sair algum líquido escuro é nematóide. Isso procede ou não procede? Não vejo razão disso não. Não tem sentido, na verdade. Coloração do que vai sair. Se a raiz estiver suja de terra preta, por exemplo, ela vai ser uma coloração escura. Então, não tem muita relação da coloração do que vai sair. Eu acho que é muito mais fácil a identificação da praga quando você vê o inseto se mexendo. Fato. Entendeu? É uma forma da gente ter noção de se um controle, através de defensivo, ou seja, do que for, está sendo efetivo. Você observar se o inseto que está na planta, se ele está se mexendo ou não. Por quê? A maioria dos defensivos no mercado brasileiro, eles não são desalojantes. Eles matam a praga, mas a praga continua na planta. Então você passa um inseticida para matar a cochonilha ou pulgão. E daqui a, 5 dias a praga continua lá. Tá, ela não desalojou, ela não vai sair. Mas ela às vezes está morta. Então você tem que observar. A mesma coisa com o nematóide. Entendi. Vitor, tem uma pergunta aqui. Eu acho que é Zemar Lopes. Ele está perguntando, você que estudou em 3 escolas e vê meninos de 2 anos de bonsai querendo dar aula, o que você me diz? Isso é muito relativo para o pessoal que está iniciando, querer passar conhecimento. Na maioria das vezes passa um conhecimento que não é verídico. E isso, ao invés de ajudar, atrapalha bastante. Atrapalha muito. Atrapalha, mas assim, é complicado porque eu costumo dizer o seguinte, deixa aí, porque esse pessoal não se cria. Nessa época de live mesmo, eu vejo muita gente assim, que pega o conhecimento que foi passado por um profissional numa live e amanhã ou dia depois faz uma live falando daquele conteúdo. E muitas vezes usa até os mesmos termos que o profissional usou. Então assim, é um conhecimento miojo, né? Você aprende agora, daqui a 3 minutos você está pronto para o mercado. Não é assim. Então assim, eu não me preocupo com esse tipo de coisa, sendo profissional, porque isso não se cria. Eu vejo um monte de gente aí que dá curso de bonsai, dá o curso que é um curso de um dia. Faz uma teoria, um PowerPoint, à tarde faz um transplante e pronto, acabou o curso do cara. O cara, ele é professor de uma aula. Então não adianta. E outra, é o que eu costumo dizer para os meus alunos. Quando você recebe uma informação, você não é só receber a informação, não é goela abaixo. Você tem que receber a informação e receber o porquê daquela informação. Isso aqui faz assim. Tá, mas faz assim por quê? Porque é assim, assim, assim. Ele tem um sentido naquela resposta. Não é simplesmente porque é assim e pronto, acabou. Então, esses professores de uma aula, cara, eu não me preocupo porque não tem conteúdo. E assim, não quer dizer, por exemplo, que um cara autodidata não vai ter um conteúdo que vai ser interessante de ser passado para alguém. Tem gente que é autodidata, que estuda sozinho, que aprende sozinho, que desenvolve técnicas sozinho, mas que tem algo relevante para ensinar. Só que essa galera aqui, assim, tem muita gente, não é pouquinho não, que está no bonsai há 2 anos, aprende um negocinho, começa a fazer canal no YouTube, começa a fazer uma divulgação em cima disso como se fosse um profissional preparado para o mercado. E aí você começa a ver os trabalhos do cara. E aí é onde eu acho que a gente mata a questão. Tem uma frase de Liporati que, para mim, é uma verdade absoluta. O trabalho fala. Não adianta eu chegar aqui e botar bocão que eu sou, desculpa o termo, pica das galáxias. Eu sou o melhor do mundo aqui no bonsai, no Nordeste. Cara, cadê seu trabalho? Você dá aula, cadê seus alunos? Você faz bonsai, cadê suas plantas trabalhadas? Qual é o seu legado? O que você está deixando aí para o mundo do bonsai? Porque fazer um bocão, fazer um canal, dizer que faz, que acontece. Ou você vai ver o trabalho do cara, não tem nada, não tem um bom cultivo, não tem um senso estético aplicado no bonsai. Cara, bonsai é uma arte
além de arte viva, é uma arte visual. Você tem que entender dos princípios estéticos para fazer. E não estou falando assim, tem gente que não tem um entendimento nem do que é uma triangulação. Compactação, proporção, nunca ouviu falar. Eu já dei aula para um cara que dava aula no estado aqui vizinho, que chegou assim, não, eu dou aula lá, eu tenho uma turma tal. Eu falei, tá, o que você sabe sobre proporção? Não, peraí, como assim proporção? Triangulação. Como é a triangulação? Não, a triangulação, os lados... Cara, o cara não tinha noção do básico. Porque, assim, triangulação, compactação e proporção são princípios estéticos básicos. É o básico de bonsai. Eu não estou falando de fluxo, de harmonia, de balanço assimétrico, de nada um pouquinho mais aprofundado. É o básico, e a galera não sabe. Aí você vai olhar, o cara monta uma copa, não tem copa. É uma topiaria, é uma poda básica, não tem ramificação primária, secundária, terciária, não tem conicidade nos galhos, não entende como é que funciona a fisiologia da planta. Então, cara, falar o quê? É deixar rolar. Essa galera chega uma hora que não tem mais lenha para queimar. E aí se acaba. Engraçado assim, porque você falou dessa questão de faz canal em YouTube e tal, se parar todinha. Interessante é que posta um vídeo hoje, aí daqui a um mês, vai lá e apaga o vídeo que postou, porque viu que o conteúdo que tinha passado não tinha fundamento. Aí, e hoje, Vitor, a gente vê uma diferença muito grande. Pelo menos eu, quando eu comecei, eu tive uma dificuldade muito grande nessa questão de informação, né? Porque foi na época já que a internet já estava bombando, isso é o que é uns 7 anos atrás, já tinha bastante coisa na internet já falando. Só que é feito que você falou, um cara chegava aqui e falava uma coisa, você ia no outro lá, você falava outra, e você não tinha realmente um norte certo para você seguir. E ficava naquele meio termo e acabava fazendo muita coisa errada porque não tinha essa informação concreta. Hoje em dia já é bem mais fácil porque você chega para o cara e fala, me mostra aí o teu trabalho, me apresenta o que tu faz, porque aí eu vou saber quem você é, feito que você falou. O trabalho ele fala por si só. E você vê, boa parte não apresenta um trabalho que represente realmente. Exatamente. Então, cara, não tem muito o que esperar, né? Não tem muito o que esperar. Isso é um negócio que vai ficar pelo caminho. Vamos voltar agora ao foco aqui da nossa Jurema. Alporquia, estaquia, qual o método de propagação dela, Vitor? Cara, a Jurema branca, ela vai bem de estaca, vai muito bem de alporque, mas o que eu priorizo é Yamadori. É inegável. O resultado de um Yamadori é incomparável com os demais. Para você fazer bonsai em alto nível, eu costumo dizer que o segredo do bonsai é a escolha do material. Se você está com material meia boca, vai começar de uma estaca. Quanto tempo que essa estaca vai chegar numa espessura mínima ideal para que tenha a aparência de ser uma árvore velha? O alporque é mais rápido, Você sabe selecionar um bom alporque? Também é outro ponto importante. O Yamadori não. Se você pega o princípio básico do que você está buscando, o que é interessante para bonsai, você vai no mato e volta com o material, sei lá, pelo menos 60% adiantado. Mas a Jurema branca responde muito bem tanto a estaca como ao alporque, sem problema nenhum. Se há uma dificuldade de adquirir material, você pode conseguir estaca. Dá para fazer. Ela engrossa com uma certa velocidade, não tem dificuldade. O benefício do alporque é você ter um nebare de saída melhor, mais equilibrado. Que você, obviamente, vai precisar fazer manejo e tal para melhorar, mas ele já começa pelo menos com um nebare mais radial. Isso é uma verdade. Eu costumo falar pro pessoal, Vitor, até a rapaziada tá aí, o Carlos, o Domingos, o pessoal que tá na live vendo aí. Eu falo também que o Yamadori, ele adianta bastante o processo, é uma das formas mais rápidas de se chegar ao resultado final, mas também se for feito da forma correta, né? Porque, feito eu tava falando para Domingos, a planta, o cara coletou uma planta e postou, e eu falei, Domingos, essa planta aí o cara coletou, deixou a planta rebrotar, a planta rebrotou nas extremidades, e essa planta aí tem um movimento muito bonito, e no final tinha mais ou menos uns 20 centímetros, a planta era toda retorcida, e no final ela tinha uns 20 centímetros na extremidade dela, tinha uns 20 centímetros reto mesmo, que não tinha
Eu falei, se ele tivesse cortado bem próximo à última curva, ele ia deixar uma planta perfeita. Esses detalhes no Yamadori é fundamental para o resultado final também. Porque às vezes você vai cultivar a planta daquela forma, aí chega na mão de Vitor, aí Vitor vai pela estrutura estética da planta e diz, ó, essa planta aqui tu vai ter que cortar aqui. E o cara estava cultivando essa planta há 10 anos. Aí é quando eu falo que tem duas formas de fazer bonsai. Aí muita gente acha que isso sei lá, é prepotência, querer arrumar confusão, mas não é. Tem duas formas de fazer bonsai, o certo e o errado. Independente se você quer fazer bonsai japonês, chinês, coreano, tem a forma certa e tem a forma errada. Tem a forma de cultivar uma planta certa e tem a forma tanto faz. Então, se você vai no tanto faz, cara, o resultado nunca vai ser a mesma coisa. Entendeu? Em relação ao Yamadori, tem vários pequenos poréns. Saber escolher um material no campo é determinante. Saber curar o material, ou seja, coletar um ano, 2 que ele passa na bacia recuperando o sistema radicular, tem que saber a forma correta de fazer, que tipo de substrato, que tipo de ambiente você vai colocar. Na hora de coletar o material no mato, você tem que saber o raio mínimo de circunferência ao redor da planta para tirar, porque eu já recebi materiais, Calhandra spinosa, por exemplo, materiais excelentes, mas ele foi cortado curto, o raio em volta. Então isso aí que aconteceu, deu um nebari desequilibrado, ele ficou um nebari curtinho para uma planta mais robusta. Então, saber identificar essas coisas são pequenos detalhes, leva tempo para aprender. Então, não é só chegar no mato e escolher. É como você falou, saber a altura correta de podar, onde é que você vai fazer a poda para que você tenha um movimento harmônico, interessante, atraente para o material, não é só chegar e podar de qualquer jeito. Então, como você estava falando, às vezes é uma poda que resolve. O que você falou é uma situação clara de ritmo. Ele tem um ritmo embaixo, chega em cima é outro. Aí é o que eu costumo dizer, a parte de baixo não conversa com a parte de cima, são duas coisas distintas. O que nada impede também de você chegar e fazer um oporque na parte reta e tirar uma outra planta. O que acontece é que na maioria das vezes, se o cara está cultivando há 10 anos, ele não quer mexer na planta, para ele tá bom. Então aí é um gosto pessoal. E aí entre gosto e técnica, meu amigo, vá no gosto. Não tem o que discutir. Vá o gosto. Se o teu gosto é esse, como diz meu amigo aí do Robson, do Vivo Verde, que está aí na live, gosto é igual braço. Tem gente que não tem. Pois Vitor, o Abimael está perguntando aqui, o que é que você vê de melhor quando faz um Yamadori? O que você prioriza quando faz? Rapaz, tem várias coisas que a gente prioriza no mato, certo? Por exemplo, se você está buscando uma planta com movimento, ela tem que ter um movimento, vamos dizer, contínuo. Até aproveitando o exemplo que você deu, ela não pode ter um movimento muito acentuado na base e depois ficar reta. Tem um setor que não conversa com o outro. A não ser que você vá coletar para aproveitar só aquele trecho onde tem um movimento rápido. Aí muita gente fala, tá, mas se eu vou coletar uma espécie que ela não tem movimento, como é o caso da Jurema branca. É muito raro você encontrar uma Jurema branca com movimento. Por isso que eu gosto tanto dessa minha. Então, o padrão normal da espécie é que ela seja reta. Então você vai buscar uma que tenha pelo menos conicidade. Um bom nebari, uma conicidade, alguma característica que torne aquele material único. São características que agregam muito valor ao material. Você chegar e coletar um material que já vem com uma madeira morta, agrega valor ao material. Porém, você tem que saber, você está coletando um material que já vem com um trecho morto, você tem menos área viva, menos área verde, menos área vegetando. Então, assim, a dificuldade vai ser maior para recuperar o material. Talvez você tenha um lado inteiro que pode morrer. Você tem poréns para definir. Só que, se dá certo, se você souber fazer da forma certa, você vai ter um material único. Isso é uma coisa importante que eu acho que falta no bonsai brasileiro. O pessoal ter materiais com mais caráter, materiais únicos. Como a gente vê na Europa. Você olha para um material, você sabe de quem é. Porque já tem, além da linha de trabalho do cara, que você normalmente já identifica, o tipo de material normalmente já é uma escolha muito particular. Então acaba gerando uma identidade do artista. Isso ainda se vê muito pouco no Brasil. Então são pequenos detalhes. Só que isso varia de espécie para espécie. O princípio de escolha de um material de Calhandra spinosa, por exemplo, é diferente de um princípio de escolha de Calhandra depauperata. Ah, mas são duas calhandras. Sim, mas a escolha é diferente. Então depende muito. Cada material
é um material diferente. Cada espécie tem que ser tratada e vista de forma diferente. Como eu estava falando, não é só dentro do viveiro, a forma de tratar a espécie na prateleira. Quando você está no mato, você tem que entender que é diferente. Por exemplo, outra espécie que é aqui do Nordeste, que o pessoal fala muito pouco, mas é uma espécie que eu acho que tem muito potencial, a umburana. Imburana, para alguns estados. Se você der o mesmo tratamento, por exemplo, de rega, que você dá para uma calhanda espinosa, se der para a umburana, não vai andar, ela vai ficar estacionada. A condução de galho de ramificação é completamente diferente. Então, assim, acontece que com a difusão da calhandra espinosa, o povo meio que só tem calhandra espinosa, então dá uma generalizada no cultivo do viveiro. E não dá para ser assim. Algumas pessoas do Nordeste já começam a ter junípero, por exemplo. Se você for tratar junípero da mesma forma que trata a espinosa, amigo, é caixão e vela. Então você tem que saber o que você tem dentro do seu viveiro, dentro da sua coleção, e saber que cada espécie tem a sua individualidade, principalmente de cultivo. Vitor, falando da Jurema branca, a madeira morta dela é resistente, aguenta muito tempo ou tem que ter um cuidado diferenciado? Cara, toda madeira morta demanda cuidado constante. Umas mais do que outras, logicamente. A madeira da Jurema branca é, de certa forma, bem parecida com a do piteco. Estou falando do piteco porque é mais comum, muita gente tem piteco. Então são muito parecidas. A densidade da madeira, o tipo de fibra, tudo muito parecido. Diferente, por exemplo, você vai tratar de uma madeira morta, sei lá, de uma buganvília. Ah, madeira morta em buganvília. Lógico que não é uma coisa que a gente faz propositalmente, mas inevitavelmente acontece no material coletado, você para fazer uma poda para compactação, ela vai ter uma cicatriz no topo. Então você está atento a essa cicatriz, seja suavizar a cicatriz, fazer um trabalho de madeira morta, um muro, seja lá o que você for fazer, a parte exposta de madeira, seja trabalhada ou não, ela demanda cuidado, porque senão ela vai apodrecer, e como a madeira da buganvília é muito esponjosa, aquilo ali vai absorver e ela vai até embaixo, ela vai tomar o miolo da planta todo. Tem uma situação de um aluno aqui, em 2016, ele começou a trabalhar um topo de uma buganvília e foi indo, tudo podre, ela simplesmente atravessou, ficou um canudo. Essa planta ficou conhecida aqui na região uma época, mas isso é a falta de cuidado com o coletor. Se quando você coleta, você sela pelo menos a madeira, mesmo que você não trate, que você não faça um trabalho de acabamento, pelo menos selar para não entrar umidade na madeira é imprescindível. E isso aí é com qualquer uma. Qualquer uma. Principalmente quando você coleta materiais que já vêm com a madeira morta, natural, preservar aquilo ali é importante, a não ser que no seu projeto você queira eliminar aquilo. Mas se for para manter, você tem que cuidar daquilo periodicamente. Muita gente acha que cuidar de madeira morta só está passando calda. Não é só isso. Tem madeiras que demandam mais soluções. Demandam um selante, demandam uma queima, depende. Aí é onde entra de novo a história. Depende da espécie, tem que conhecer. Isso é outra coisa que eu até fico martelando muitas vezes, até falando meu amigo, aluno lá de Garanhuns, Evaldo, a gente tem que saber identificar as espécies e principalmente não ter essa ideia de que quero ter 30 espécies diferentes na coleção. Cara, observa os cultivos de sucesso no Japão e na Europa. Os caras são especialistas. Os caras têm pino murgo, pino silvestre. Acabou. Aí tem outro cara que mexe com folha plana, tem um mirtus, tem aça, não sei o quê, e ele é especialista naquilo. No Japão, os viveiros são especialistas em espécies específicas. Eles só trabalham com pinheiro negro, o outro só trabalha com pinheiro branco. Então isso gera no cara, primeiro, um mercado muito particular, o que é bom no meu ponto de vista, e segundo, que tecnicamente você fica especializado. Então se eu tenho um problema, uma dúvida em, sei lá, numa espécie específica, eu vou procurar aquele cara porque ele é especialista. É como um médico. Pô, quem é o especialista nisso aqui? Ah, fulano. Então vou naquele cara, porque ele é referência. Então gerar referência nas espécies é algo que eu vejo como importante. Como, da mesma forma, a gente está falando só de planta, mas bonsai é um conjunto. Como você, se especializando em cerâmica. Quanto mais especialista você for na cerâmica, melhor espécies você vai fazer. Então, mais mercado você vai ter. Entendeu? Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Certa vez me disseram que... Você falou agora uma coisa que eu acho muito importante, nessa questão de se especializar em algumas espécies, né? Eu, particularmente, 70% hoje do que eu tenho é caliandra espinosa. Tem uma outra parte que o restante é
araçapiroca, pó mulato, caliandra depauperata e eu estou entrando agora no mangue de botão. Me disseram que pelo fato de eu cultivar muito caliandra espinosa, eu era um cara limitado. E eu achei muito interessante essa colocação da pessoa, porque ele fala que pelo fato da pessoa ter que cultivar poucas espécies, porque no Brasil hoje, para ser bom, um bom bonsaísta, que a gente escuta, né? Pelo menos o que eu escuto nos grupos, para ser um bom bonsaísta você tem que ter no mínimo 1000 plantas, você tem que ter um viveiro enorme, você tem que cultivar no mínimo 30 espécies, você tem que ser o cara. Mas eu fico só observando porque quando você vai olhar as plantas que essa pessoa estava falando, não tem 100 plantas, 200, 300 plantas, mas são plantas comerciais. Esse é o problema, assim, você tratar as plantas da mesma forma, você acaba tendo uma coleção com cara de comercial. Porque você trata todo mundo igual, você tem o mesmo entendimento estético, não você vai fazer a mesma copa para todo mundo. Tem artistas aí, não só no Nordeste, no Brasil todo, que você olha e toda a copa é igual. Parece que ele pega o mesmo modelo de copa e só aplica em cima dos troncos. Cara, o que isso é relevante? Não é relevante, você não entrega um resultado final esteticamente agradável e impactante como arte. A arte visual tem que ter um impacto. Aliás, qualquer arte tem que impactar o espectador. O cara tem que olhar e tem que ter um impacto com aquilo, tem que ter uma emoção. Se você tem tudo igual, você vai para uma exposição de um cara que trabalha tudo da mesma forma, você passa numa exposição olhando uma prateleira de 10 plantas e todas são iguais. Você não vai ter uma emoção diferente. Começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Então, assim, cara, é complicado. Eu acho que o termo de se especializar em algumas espécies, principalmente nas plantas que se dão melhor na nossa região, né? É bem interessante, porque eu não tenho tanto espaço para cultivar tanta planta. Hoje eu estava até contando ontem com o Júlio, né? Aí ele falou, pô, tem muita planta aí. Eu disse, Júlio, eu acho que não passa de 50 plantas. E a gente contou, deu 40 plantas. Então, eu não preciso ter 1000 plantas para ser um bonsaísta. Eu preciso ter bonsai para ser bonsaísta. Eu preciso ter plantas com qualidade para ser apresentável. Porque é o meu cartão de visita para as pessoas verem. É isso aí. Eu tenho 1000, não dou conta de 1000. Só dou conta de 50. O cara vai ver 50 plantas boas e o restante, plantas que precisam de uma dedicação maior. Então, eu acho que essa questão de se especializar, acho que é o que está precisando. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que o Ednilson está falando. Ele está perguntando aqui, né? Já que você tocou na questão da umburana. Na questão da umburana, né? Uma questão de rega dela, Vitor. Tem intervalo de dias para rega? Como é que funciona? Cara, regra para rega é muito de observação, porque depende do substrato. Se ele está numa areia pura, ele tem um comportamento. Se ele está num caco puro, ele tem outro comportamento. Se ele está num caco com casa de cupim, como vocês usam aí em Recife, é outro comportamento completamente diferente. Então, não adianta eu dizer, regra dia sim, dia não. Não é a mesma coisa. E outra, se você está na beira da praia, no mesmo substrato, vamos dizer, uma umburana plantada em areia grossa. Na beira da praia em Recife ele se comporta de um jeito. Lá em Garanhuns, na umidade, ele tem outro comportamento. Não dá para generalizar. E assim, isso é uma coisa que eu percebi dentro da escola europeia. Muitas vezes a gente trocava informações, a gente ali na Bahia, na turma da Bahia, e trocava ideia com o pessoal de Curitiba. É tudo escola europeia, mesma forma de cultivo, mesmo entendimento, tudo igual. Só que o que eles fazem lá, eu não posso aplicar no Nordeste. Não vai dar certo nunca. Não dá para ter parâmetros assim. E essa é uma dificuldade, por exemplo, desses canais de YouTube, como a gente estava falando lá no começo. Porque tem um cara que entra na internet, faz um vídeo, ele até pode estar dando a informação correta, lá para o interior de São Paulo. Com uma umidade X, com uma pluviosidade diferente, com tudo diferente. Aí vai para o Nordeste, que é um clima completamente diferente, umidade diferente, substrato diferente, e eu vou fazer a mesma coisa. Deu errado. Cara, depende. Não dá para generalizar. Mesma coisa de ler um livro. Eu acabei entrando na escola europeia com liporate porque eu queria aprender de junípero e pinheiro. Mas se eu pego os materiais da Europa, que tratam de junípero e pinheiro, se eu for fazer a mesma coisa aqui, não vai, meu amigo. Não vai. Simplesmente não vai.
Eu não posso estar aqui com um cultivo numa média de, sei lá, de 26 graus e fazer a mesma coisa que está dizendo no livro, um livro espanhol, por exemplo, numa temperatura média, sei lá, de 12. De 12 para 26, meu amigo, é outro mundo. Não dá para ter a mesma coisa. E outra, cara, são várias pequenas variantes que ninguém às vezes tenta, mas, por exemplo, se a planta está num vaso de bonsai, num vaso de cerâmica, é um comportamento. A mesma espécie, no mesmo substrato, numa bacia de plástico, é outro comportamento, a temperatura é outra. A temperatura que chega para a raiz é outra. A umidade que vai absorver é outra, é outro clima. Então, não dá para generalizar. Você tem que ter uma atenção e saber identificar em que estágio de cultivo que a planta está, como é que está o substrato. A mesma planta, por exemplo, Jurema branca, como a gente está falando, quando ela está na areia, ela tem um comportamento. Quando ela passa para o caco, ela tem outro comportamento distinto. É a mesma planta, no mesmo viveiro, com os mesmos cuidados. Não dá, muda muito. O simples fato de mudar o substrato muda o comportamento dos entrenós, por exemplo. O tipo de adubação que eu dou no estágio inicial, ela vai propiciar um crescimento diferente, que vai me gerar um entrenó X. Quando eu passo por um caco de telha com uma adubação com menos nitrogênio, vai ter outro comportamento, mas é a mesma espécie. Então, assim, não dá para ter uma linearidade assim, de dizer, é isso aqui. Jurema branca é sempre adubo, sei lá, 4,14,8 na areia. Não, às vezes ela vai para o caco, às vezes ela vai para um outro tipo de adubo orgânico. Tudo varia. Interessante. Aproveitando aí tua deixa que tu falou de adubo, Jurema branca, adubo químico ou orgânico? Alguma diferença nessa questão aí? Tem, bastante diferença. Principalmente em entrenó e tamanho de folha. Essa Jurema branca que eu postei, que está no estágio de ramificação secundária para terciária, já partindo para acabamento, se eu botar um adubo químico, ela vai estourar o tamanho das folhas do entrenó e eu vou perder o trabalho que eu tive antes. Então, assim, saber em que momento de cultivo está e que tipo de adubo eu posso usar faz diferença. Eu, de forma geral, uso adubo químico, na verdade mineral, né? O pessoal me corrige. O adubo mineral, o NPK, ou seja o que for. O NPK, na verdade, eu não uso. Mas, por exemplo, o osmocote, basacote, esses cotes da vida, eu só uso durante o período de cura. Quando o Yamadori vai para a bacia com areia grossa, está curando, quando ele começa a brotar, que começa a adubação, eu coloco o osmocote. Fora isso, todo o resto de cultivo é adubação. É adubo orgânico. E 95% líquido. O biofermentado. É muito raro eu usar adubo sólido. Interessante. Pegando aqui, voltando um pouquinho a deixa que tu tinha falado, a respeito da questão de cultivo, o pessoal fala muito comigo, me pergunta várias coisas sobre Caliandra espinosa, e eu conversava muito com o Narciso, e converso muito com o Fernando, lá de Foz de Iguaçu. O clima deles são totalmente diferentes do daqui, né, do Nordeste. Lá dá -0, dá abaixo de 0, né, no caso. E aqui no Nordeste, o máximo que eu chego aqui é 20 graus. A planta continua em crescimento normal. Aí as pessoas falam, não, porque o cara não é especialista em Caliandra espinosa, porque a Caliandra espinosa não é de lá do lugar do cara, é daqui do Nordeste. Mas você sabe o cultivo, como é que o cara cultiva lá na época de frio? Não, porque aqui não tem esse frio. Então o cara se dedicou a um cultivo de uma espécie que não é da região dele em outro lugar e ele se torna sendo um cara referência para esse cultivo. Eu vejo dessa forma. Hoje eu vejo dessa forma. Por aí. Mas cai também na história do cara se especializar, né? Você vê lá no Sul, o pessoal está conseguindo mostrar trabalhos muito relevantes, muito interessantes, com as espécies autóctones deles lá. As espécies que são da região deles. Tem espécies que eu, sinceramente, nem conheço. Guajuvira, um lingustro lá nativo deles, da folha grande. Cara, tem espécies que eles trabalham lá e dão resultados fantásticos. Uma pata de vaca, que para nós aqui a folha é um pouco maior, lá eles têm uma variedade da folha menor e fica lindo, cara. Até o Christian mesmo postou de uns trabalhos dele com uma pata de vaca da folha pequena, um trabalho bacana, cara, refinado, um negócio bem trabalhado. Então, isso eu acho que é um foco, assim, a gente trabalhar com as espécies da nossa região. Eu não preciso, primeiro, investir grandes valores para comprar material. Se eu tiver o entendimento do que eu estou procurando, cara, vai no mato que tem. Muitas vezes não é longe.
Às vezes pertinho de você tem. Não adianta investir muito em material caro, principalmente para quem está no começo. Começa com o Yamadori, tu vai entender de como cuidar de uma planta velha, isso aí tudo vai te facilitar muito o aprendizado. Isso é uma coisa que o Luiz Galvão sempre fala e está coberto de razão. Você vem trabalhando com mudinha, com alporque, com coisinha. Quando você pega e começa a trabalhar com o Yamadori, a visão abre. Quando você vai para o mato e vê a planta no mato, e olha no chão, e vê o projeto, leva para casa e desenvolve aquilo, cara, a sua mente abre para o entendimento de tudo, de fisiologia, de estética, de tudo. É outro mundo. É por isso que eu falo tanto de Yamadori. É o canal. Resultado de bonsai de alto nível. Igual eu vejo folha plana do pessoal da Europa, uma ramificação fantástica e tal. Cara, isso não é impossível, isso é cultivo. É matemática, é A mais B, poda 1, gera 2 e por aí vai. Não tem grandes segredos. É só ali a técnica e cultivo. Acabou. Ou seja, com os nossos materiais a gente pode ter resultado tão bom quanto das plantas da Europa. E basta acreditar também, né? Porque o brasileiro tem a síndrome de vira-lata. Para ele todo mundo faz bem, mas o bonsai no Brasil é uma merda. Bicho, vai estudar. O conhecimento de bonsai hoje está amplo para um bocado de gente. Já tem profissionais de bonsai no Brasil ensinando bonsai de qualidade. Vai buscar, cara. Da última aula que a gente teve aula na casa do Sergivaldo, lá na Paraíba, com o Nacho Marim. Ele estava trabalhando um formulado que eu tenho lá. E ele chegou para mim, podou a planta todinha, falou, isso aqui precisa de proporção. Deixa crescer, deixa crescer, deixa crescer. Quando estiver te incomodando visualmente, aí tu vai lá e poda. Vai ramificar, deixa crescer, deixa crescer. Se tu faz isso antes, poda, ela vai montar aquela estruturazinha e fica uma copa linda, mas não vai ter proporção. Os galhos vão ficar finos, vão ficar deselegantes. Você tem que fazer isso aí, não importa o tempo que você vai fazer, você tem que fazer no tempo certo para que a planta tenha proporção e fique apresentável. A planta vista com folha é uma coisa, ela sem folha é outra. Aí chegou num ponto interessante. É uma coisa que eu venho batendo na tecla muito com os meus alunos, com o pessoal que está próximo a mim, é a gente forçar essa ideia de que exposição de folha plana é desfolhada. Por que mostrar folhado? A folha está escondendo o seu trabalho. Está escondendo o trabalho que você construiu de ramificação. Então, se você está mostrando com folha, ou porque você não tem o entendimento dessa importância, ou porque simplesmente o trabalho não está em nível para ser mostrado. E aí é onde entra o questionamento. Acho que eu estava falando isso com você mais cedo. Cara, se não está pronto para mostrar, não mostra. Essa necessidade, nesse narcisismo de estar postando coisa, de estar na mídia, de estar aparecendo, de ser chamado de mestre, cara, isso não existe. Demore mais para mostrar, mas mostra um negócio coeso, interessante, que impacta artisticamente o espectador, sabe? Eu vejo muito o pessoal numa necessidade de estar constantemente postando coisas, e muitas vezes posta umas coisas que, cara, é sofrível. E outra, como você falou, deixar o galho crescer é importante. Construir a conicidade do galho é tão importante como a quantidade da linha de tronco. As pessoas não se atentam muito para isso. Aí como você falou, vai podando e faz uma copa bonitinha. Cara, aí entramos na história de gosto. Para mim, no meu gosto, não é uma copa bonitinha quando está podada e está na topiaria. Se não tem conicidade no galho, ramificação primária, secundária e terciária, para mim não é bonitinho. Mas aí o que acontece? Quando você vai estudando, vai praticando, vai vendo que o que você intervém, a planta responde e constrói da forma, vamos dizer, correta, técnica, você passa a ver a beleza naquilo. E aí, o que não está nesse padrão, passa a não ser atraente. Porque você está buscando uma alta qualidade, você está buscando fazer a coisa da forma correta. Então você passa a só ver beleza no certo. Então é por isso que você às vezes olha um material na Europa e cara, já não impacta tanto como impactava. Impacta da forma assim, eu posso fazer isso aqui. Aprender qual é a linha de tronco que o cara aproveitou, como é que o cara construiu a parte estética, que ritmo que ele criou dentro daquela copa, e olhar aquilo ali e falar, eu posso fazer isso aqui naquele material que eu usar essa memória fotográfica, de ver um trabalho interessante na Europa, no Japão, e buscar trazer isso para o seu trabalho. Isso é referência, isso não é cópia. No Brasil a gente vê muito cópia. O cara vai lá, por exemplo, Felipe Dalotto, vai lá, montou uma copa massa no Junípero. Aí você vê, daqui a pouco tá todo mundo fazendo copa igual, pro mesmo lado. Cara, o tronco é diferente, não dá para ser sempre a mesma coisa. Essa individualidade artística a galera fica copiando. Cara, crie, bonsai é uma arte, é livre. Crie, sabe, tire a arte dentro de você. Não fique copiando todo mundo. Use como referência, claro, mas não copie. Só isso. Referência é uma coisa, né?
Agora, querer ser é outra história. Eu até falo eu tava conversando no grupo com os meninos lá e tava falando a respeito disso, ó. Tu faz uma escola com o Nacho Marinho. Tu vai pegar os macetes que ele vai te passar. Mesma coisa se fizer uma escola com o Vitor. Você vai pegar os macetes que Vitor vai passar. Mas você nunca vai ser Nacho Marinho, nunca vai ser Vitor. Você vai ter que ser você. Você tem que apresentar o seu trabalho. É uma coisa que eu meio que forço nos meus alunos. Aqui eu tenho 300 plantas no viveiro. E eu deixo com que os alunos, mesmo no curso básico, trabalhem nos yamadores direto. Então isso força com que o cara comece a ver o que é possível extrair daquele material. E muitas vezes eu deixo o cara ir na frente, fazer, para depois corrigir. Por quê? Eu estou deixando com que ele gere essa criatividade, que ele tire o senso crítico, estético dele de dentro dele. É diferente de eu chegar, faça assim, faça assado, e ele só vai aramar e posicionar. É fácil. Mas para mim é importante que um aluno de bonsai, principalmente se ele está no nível intermediário avançado, que ele consiga olhar um material e desembolar. Muita gente no Brasil, eu presencio várias vezes nesses workshops da NB, em outros, em Minas, em São Paulo, dos alunos, o pessoal que está ali na plateia, ficar encantado porque um profissional chegou, um gringo, botou a planta, olhou assim, em 5 segundos viu o projeto. Cara, isso é prática. Isso aí é praticar todo dia, é ler, aprender, como eu estava falando, observar fotos na internet, tirar referências do que é possível de se fazer com uma folha plana. Entendeu? E, cara, isso é construível, isso é treino. Isso aí está ao alcance de todo mundo. Aí eu falei para os meus alunos de Aracaju esses dias, mostrei um bonsai e falei, isso aqui está ao alcance de todo mundo, vocês podem fazer isso aqui também. Isso é técnica. É técnica. Você pode não ser virtuoso, pode não ter o dom, mas se você aprender a técnica, você vai executar aquilo ali. Se não igual, muito parecido. Mas demanda estudo e prática. O bonsai é simples, não tem essa dificuldade toda. Eu saí para fazer um yamadori com uma pessoa, né, e um pessoal aí, e a gente foi fazer uma coleta e tal, e no meio da coleta eu tirei não, né? O solo lá era meio pesado para o cara tirar, eu levei uma pessoa para ajudar na remoção das plantas. Eu tirei 6 plantas, a gente tirou 6 plantas. Eu separei as 6 plantas que estavam lá e fiquei esperando a turma vir, né? Você vai levar isso, cara? Aí eu disse, eu vou levar 6 plantas que vai fazer diferença. Não vai adiantar eu levar 50 plantas aí para ocupar espaço e futuramente vir quebrar minha cabeça. Essa Exatamente. Questão de seleção que você falou, de visão, tem que começar realmente do início da escolha do material, para que o cara não venha perder tempo no futuro. Exatamente. E outra coisa que a gente tem que ter em mente em relação a quando você vai construir uma coleção de bonsai, manter uma coleção de bonsai tropical, de bonsai de plantas autóctones, é diferente de você ter uma coleção como a gente vê na Europa, o cara que tem 50 plantas, mas é junípero, é pinheiro. Cara, pinheiro é um reloginho, cada estação você tem uma intervenção, muitas vezes rápida, nem sempre, mas a maioria das vezes intervenções rápidas, e pronto. Só na próxima estação que ele vai intervir. Quando você vai tratar de uma coleção de plantas tropicais, meu amigo, se você não fizer medicina semanal, ou às vezes de 3 em 3 dias, você vai perder um trabalho de 1 ano. Então, cara, não dá para achar que é a mesma coisa. Você vê, os europeus que têm plantas de folha plana, o cara tem, sei lá, 30, 50, numa coleção tem 1 ou 2 folha plana. A maioria é junípero e pinheiro. Não dá para achar que é a mesma coisa. Manter uma coleção de folha plana não dá para ser uma coleção muito grande, senão você não vai dar conta. Você vai estar perdendo o trabalho, o material vai se perder, você não vai conseguir chegar numa qualidade de refino top, simplesmente porque está sei lá, de olho grande, querendo ter muita planta. Então, assim, é diferente se você, numa minha situação, né, me defendendo, tenho 300 plantas, por quê? Eu preciso ter planta para que os alunos pratiquem, para que os alunos trabalhem. É diferente. A minha coleção particular, cara, eu devo ter, sei lá, plantas, vou dizer coleção particular, plantas que eu não vendo, eu devo ter umas 5. Tem uma pitanga, tem uma jurema, tem 2 caliantes espinosas. O resto, se chegar alguém e quiser comprar, vai embora. Então você tem, cara, o que a gente precisa ter é foco na qualidade, não na quantidade. Como você falou, vai para o mato, cara, deixa o olho grande de querer trazer 50 plantas. Traz 5, traz 3, mas plantas que você vai fazer um trabalho que vai gerar um resultado final impactante. O cara fala, pô, feito eu digo, né, vai fazer... Feito eu falo, traga alguma coisa que faça barulho, velho. Não traga um negócio que
passe Cara, essa despercebido. Jurema Branca mesmo que eu postei, cara, isso fez barulho que eu não imaginava. Veio gente da Índia me perguntar da espécie, o cara da Eslováquia me perguntar como é que foi esse trabalho. Gente que... E gente até conhecida. Não é assim, o Zé Bedeu lá do Fim do Mundo. Então, assim, é só um trabalho que não é um trabalho de outro mundo, não teve uma coisa fantástica para dizer, mas é só assim, pelo fato de pouca gente estar fazendo, acaba gerando, chamando a atenção. Isso está ao alcance de todo mundo, minha gente. É isso que eu tento botar na cabeça das pessoas. Fazer bonsai de qualidade está ao alcance de todo mundo. É não se contentar com pouco, é estudar e praticar. Agora, tendo uma visão do que é o certo. Porque ficar praticando em cima do errado, em cima do negócio que eu vi no canal do fulano, que muitas vezes é uma viagem total, não dá. Tem que saber de onde você está, onde está sendo a sua fonte. Se você está mamando numa fonte certa, o seu resultado, óbvio, vai ser diferente. Agora, se você está aproveitando de uma fonte, ou pior ainda, está mamando de várias fontes diferentes, chega uma hora que você mesmo se confunde. Eu digo porque eu já passei por isso, lá atrás, no começo. Eu tinha livro do Robert Steven, eu acompanhava o trabalho do Liporati, eu gostava do trabalho de um japonês. Chega uma hora que você fica nublado, porque você vê um cara fazendo a copa de um jeito, outro fazendo de outro jeito, e aí você tenta mesclar tudo, acaba que não fica nada. Por isso que eu friso tanto que é importante tirar a arte de dentro de você. Aproveitar referências, mas ter a sua visão artística, a sua mão no negócio. Pois é. Vitor, vê só. O Instagram, ele dá 1 hora de live pra gente e ele encerra automaticamente. Eu tô vendo aqui, a gente já tá com 57 minutos, passou numa velocidade muito grande, não deu nem para perceber o tempo. Mas se você quiser, a gente pode encerrar, a gente volta novamente aí, uns 15, 20 minutos, para a gente encerrar essa live aí e responder mais alguma dúvida do pessoal. Concorda? Estou à disposição. Beleza, vou encerrar essa aqui para a gente retornar, viu, pessoal? Beleza.